Glória a Deus. Só os irmãos com a paz, Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus primeiramente por ter concedido esta oportunidade de estar aqui conhecendo mais um povo de Deus que está marchando rumo ao céu. Agradecer ao nosso irmão Danilo, que foi ponte para nós podermos estarmos aqui nessa noite junto com os irmãos. E a gente trabalha junto, né? E ele acabou servindo de ponte para nós podermos estar aqui nesse ministério abençoado através do nosso pastor Edilson. E Deus nos preparou, né, essa noite para nós estarmos aqui adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem um tema que foi passado que está no livro de Levítico capítulo 6, no verso 13, é isso, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Onde a Bíblia diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pode sentar adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, o texto está neste livro que era direcionado à tribo de Levi, onde eles eram responsáveis por fazer a administração de louvor do tabernáculo. Tabernáculo este que Deus deu as instruções a Moisés para se levantar quando o povo peregrinava no deserto. A Bíblia diz que o povo escravizado no Egito por 400 anos, o texto diz que a aflição oprimiu o povo, porque a Bíblia diz que o povo hebreu, eles cresciam de tal maneira que assustou quem estava sentado no trono do Egito. E esse que se sentava no trono do Egito, ele decidiu, ele resolveu oprimir o povo de Deus, povo que Deus havia escolhido. A opressão foi severa, a opressão foi intensa, que a Bíblia diz que o povo agora começou a clamar a Deus. O clamor chegou a Deus, e Deus ouviu o clamor do seu povo e desceu para ver o sofrimento do seu povo. Só que Deus vai levantar alguém para poder tirar o povo daquele lugar, daquela situação. Deus vai levantar Moisés, um libertador, um legislador, para tirar o povo da escravidão do Egito. A Bíblia diz que Deus estava com Moisés. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, não temas, porque eu serei contigo. Você vai tirar o meu povo da escravidão do Egito. A história toda nós sabemos. Deus vai dar 10 pragas. Na 10ª praga o povo vai ser liberto por Faraó. Vai caminhar 40 anos
deserto. Só que lá no deserto, a Bíblia diz que Deus estava no meio do seu povo. Através de uma coluna de nuvem, durante o dia e durante a noite, uma coluna de fogo. Só que Deus queria lá, e Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus vai falar para Moisés, quando Moisés sobe ao monte, quando Moisés se consagra e sobe ao monte, porque Deus não fala com ninguém sem ter uma vida consagrada. Deus não revela os seus mistérios sem que alguém se decida a ter um particular, a ter uma intimidade com Ele, a se aproximar dEle, a consagrar sua vida. Deus não vai falar com ninguém que não toma uma posição. A Bíblia diz que Moisés vai subir no monte. E lá no monte, Deus vai falar com Moisés. Deus vai dar a lei dos 10 mandamentos para Moisés, onde o mesmo Deus escreve com as suas pontas dos seus dedos. Prepara a calamaia. E a Bíblia diz que depois de Deus dar os 10 mandamentos, Deus vai falar com Moisés. Moisés, eu quero que você faça uma habitação para mim. Só que quando Deus estava se manifestando lá no monte, a Bíblia diz que as nuvens da glória de Deus desceu naquele lugar. Os montes tremeram. O povo que estava esperando Moisés lá embaixo se assustaram, ficaram assustados. Disseram: Moisés, nós não queremos mais, aleluia, que Deus fale conosco. Nós queremos que tu fale. Só que agora Deus está falando que Deus vai habitar no meio do povo. Se o povo não suportou a glória de Deus no monte, como é que o povo iria suportar a glória de Deus dentro de uma cabana? Deus vai falar para Moisés: Moisés, você vai fazer uma cabana, porque eu vou habitar no meio do meu povo. Imagina Deus falando para Moisés falando para o povo: Deus vai habitar no meio de nós, através de uma cabana. Imagina o coração do povo. Como é que vai ser a presença de Deus se lá no monte nós não suportamos de longe? Deus está dizendo que Ele vai habitar numa cabana chamada tabernáculo. Mas Deus vai dar orientações para Moisés como é que seria feita este lugar. Este lugar vai ser edificado através de Bezaleel, porque Deus vai ungir, Deus vai derramar do seu Espírito sobre o homem que não tinha ali no conhecimento de nada, não tinha conhecimento de arquitetura, não tinha conhecimento de nada, de construção de nada, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre aquele homem, e aquele homem teve sabedoria para edificar alguma coisa que ele nunca tinha ouvido falar. Aleluia. Mas Deus deu orientações, e o tabernáculo foi construído. A Bíblia diz que o tabernáculo era construído e dividido em 3 repartições. A primeira repartição se chamava átrio, ou pátio, onde o povo ficava, onde o povo trazia o seu sacrifício, onde o povo trazia as suas ofertas. E ali estava, aleluia, preparado o altar, onde era colocado o holocausto. E perto do altar tinha a pia, onde o sacerdote iria lavar suas mãos, depois de sacrificar o animal. E depois do átrio tinha um lugar santo, onde tinha um candelabro e a mesa do pães da preposição. São etapas que o sumo sacerdote
Não era de qualquer maneira. A Bíblia diz que Deus deu toda a orientação para Moisés e para Arão, como seria o culto e como a glória dele desceria daquele lugar. Primeiro Deus deu orientação, ensinamento. Por que Deus não trouxe o fogo primeiro antes do ensinamento? Mas Deus deu ensinamento para depois fazer sair fogo do céu e queimar o holocausto. Por quê? Por que Deus dá primeiro o ensinamento? Porque sem ensinamento o fogo, aleluia, é transitório. Sem ensinamento o fogo é temporário. Mas quem ouve, quem obedece, quem tem ensinamento, alabadaraia, o fogo é permanente. O fogo não arde somente uma noite. O fogo não queima somente uma noite. O fogo queima, rebadá, cerebalaia. O fogo queima continuamente, meu Pai. Então tem que ter ensinamento. Nós não podemos acreditar, aleluia, que alguém que não tem ensinamento, alguém que não tem aleluia, que não é envolvido na palavra, alguém que não tem obediência à palavra, aleluia, possa viver no fogo, possa ter, aleluia, o fogo ardendo no seu altar continuamente. É fogo transitório. É fogo transitório. Queima aqui de noite, mas de dia apaga. Mas quem tem estrutura, o fogo pega aqui, o fogo pega na escola, o fogo pega no trabalho, o fogo pega por onde anda. Quem tem estrutura na palavra, rebaia, calabadácia, alabalaia, o fogo arde continuamente, meu Pai. Alabalaia. A Bíblia diz que o povo trazia oferta, sacrifício. E existia dois sacrifícios, dois tipos de oferta. A primeira oferta era oferta pelos pecados. A segunda oferta era pelo sacrifício do holocausto. Então eles traziam seus animais para ser sacrificados pelos seus pecados e pelo sacrifício da oferta. Só que quem fazia todo esse trabalho era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era responsável para sacrificar animais, para manter o fogo aceso, a chama do fogo aceso. O sumo sacerdote, eles eram responsáveis por manter o fogo do altar aceso. E não pensa que o ofício sacerdotal é um ofício romântico, fácil. Tem gente que acha que ser crente é fácil. Tem gente que acha que seguir os passos de Cristo é fácil. Tem gente que acha que gritar aleluia, tomar a cruz e seguir a Cristo é fácil. Não é um ato romantizado, não. Não é um ato fácil, não. Ela é maia. Tem alevada, cerebaia, tem preço a pagar, tem renúncia a ser feita. Os sumos sacerdotes, eles precisavam renunciar a muitas coisas, precisavam obedecer a
capítulo 6, fala que os sumos sacerdotes, eles tinham vestes especiais para sacrificar. Só que quando ele sacrificava, as suas vestes ficavam salpicadas de sangue, as suas unhas entranhadas com carne de animais e gordura de animal. Quando alguém olhava para um sacerdote, se assustava, porque via que o ofício sacerdotal era algo que mexia emocionalmente com todos que viam, e via que o negócio não era brincadeira, era baia, o negócio era sério. Dois filhos de Arão, dois filhos de Arão morreram porque desobedeceram a ordem de Deus, foram fulminados pela ira de Deus. Então, quando alguém via um sumo sacerdote, ela vai começar, aleluia, a obra ali de sacrifício, todos ficavam pasmados, chocados. Porque era um ato de responsabilidade. Todo chamado exige responsabilidade. E responsabilidade exige renúncia. Por quê? Porque Deus é Pai, a Bíblia diz que Deus é fogo, mas Ele é fogo consumidor também. Ninguém pode se apresentar diante dele de forma errada. Deus tem Deus tem as suas normas estabelecidas de adoração. Aleluia, Deus, é verdade, Jesus. As vestes tinham que ser seguidas à risca. As vestes sacerdotais tinham que ser seguidas à risca. Eles colocavam vestes de linho finíssimo, e o texto diz que por baixo das vestes eles precisavam vestir um calção que cobria o seu corpo, para poder entrar, aleluia, para poder começar a administrar o sacrifício no altar. E depois do sacrifício queimado, eles pegavam a cinza, mudavam as vestes e saía para fora do arraial para jogar as cinzas no lugar limpo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que dentro da casa do Senhor tem roupas especiais para nós estarmos na sua presença. Nós estamos aqui com o nosso sacrifício, nosso corpo em sacrifício vivo, apresentando como sacrifício vivo diante do altar de Deus, queimando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo, aleluia, que nós contraímos, aleluia. Mas quando nós entramos na casa de Deus, tudo aquilo que não presta vira cinza. Aramaia, babalabaia. É Deus dizendo, aleluia, tem coisas do passado que é cinza, tem coisas que desagradam a Deus que é cinza, é queimado pelo fogo do altar. E as nossas vestes têm que estar adequadas quando nós estamos na casa do Senhor. Só que quando nós saímos daqui, a nossa vida, nós estamos na terra, nós vamos passear,
nós vamos nos divertir, nós vamos trabalhar. Só que roupa de passeio não é a mesma roupa que nós usamos na casa do Senhor. Por isso o sacerdote, quando ele sacrificava, ele precisava trocar de roupa. Para quê? Para pegar as cinzas que foram queimadas do holocausto e levar para fora, lugar limpo. Sabe o que Deus está falando? Nós podemos até nos divertir, mas tem que ser lugar limpo. Aleluia. Nós precisamos até passear, mas tem que ser lugar limpo. Aleluia. Nós podemos até, participar de algumas festas, mas tem que ser lugar limpo. Meu Deus. Roupas diferentes, roupa de festa, roupa de passeio, roupa de campo, mas lugar limpo. Aleluia. Camada, Levanai, Machaia, leva de pé quando tem um encontro com Jesus. Jesus vai se aproximando, Pedro está pescando, Pedro está em alto mar. Mas quando ele vê Jesus se aproximando, a Bíblia diz que ele vai se esconder. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele estava nu. Mas não é nu literalmente. Ele estava com roupa de pescador. Ele compreendeu que para ter um encontro com Jesus, não é daquela forma, tem roupa diferente para se encontrar com ele. Então ele se esconde. Porque para ter um encontro com Cristo tem roupas diferentes. Não é de qualquer forma. Porque nós vemos hoje em dia aí pessoas com roupas que você fica até pensando como é que essa pessoa entrou dentro dessa roupa. Ela é machaia. Porque roupa no original da Bíblia Sagrada é medida certa. O primeiro costureiro para um cristão, para um crente, para um homem, para uma mulher de Deus foi Deus. O primeiro costureiro foi Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando Adão pecou, se escondeu de Deus. E Deus vai dizer: onde está Adão? Adão estava com vergonha da sua nudez. Aí Deus vai dizer para Adão: Adão, por quê? Quem te falou que você está nu? Mas ele havia provado daquilo que Deus havia proibido de ele provar. O pecado nasceu. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai pegar uma folha de figueira, vai tentar cumprir a nudez de Adão. Só que Deus viu que não cumpriu. A folha da figueira não foi suficiente. Tem gente que está tentando cumprir o seu corpo com folha de figueira. Vem com roupas curtas, elevadaia, mostrando as suas vergonhas. E Deus está dizendo: folha de figueira não serve. Tem que ser com pele de animal. Tem que ser a medida certa. Deus vai matar o animal e vai pegar a pele do animal, vai costurar, vai fazer uma roupa para Adão. Amabaraia, Ebaxarebaia. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada, roupa é medida certa, nem muito apertado, nem muito largo, nem muito comprida, nem muito curta. Tem que ser na medida certa. Leva praia. Então o sumo sacerdote, ele tinha vestes especiais. Vestes especiais para sacrificar, para adorar, e veste para sair da presença de Deus.
Eles precisavam pegar madeira, gravetos, e colocar na lenha, colocar no fogo, tirar as cinzas. Aramandaraia, Galabaracha, para o fogo não se apagar. O sacerdote tinha a responsabilidade de não deixar o fogo apagar. Só que agora a Bíblia nos chama de nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus, propriedade exclusiva dele. O ofício de sacerdote acabou quando Cristo bradou lá na cruz, quando o véu se rasgou. Agora nós podemos entrar, aleluia, com ousadia na presença dele, no lugar santíssimo. Podemos entrar na presença dele, e na presença dele tem fogo. Na presença dele, tem fogo, alebaia, caramacharabaia, para consumir, alebaia, alabadácia, para nos queimar, alebaia, todo sacrifício que nós trazemos, alebaia, tem fogo para queimar nesta noite. Somos o sacerdote real. A responsabilidade agora é de cada um de nós, de estarmos na presença dele, de adorarmos a ele, de tirarmos a cinza do nosso altar. Porque tem gente que até tem fogo, mas tem fogo misturado com cinza. Eles não tiram a cinza. Fogo misturado com cinza. Aleluia! Fogo misturado com cinza. Alabaia, não dura eternamente, não cura, aleluia. Não pega, aleluia, caremaçarabaia. Não pega fogo continuamente. Por quê? Porque cinza, aleluia, é sinônimo de pecado. Cinza é sinônimo de coisas passadas. Xerebadaia, calamaia. Cinza são sinais de que alguém está olhando para trás. Cinza é sinal de infidelidade. Tem fogo, mas tem cinza no meio. Uma das coisas que faz o fogo queimar, traz fogo santo no altar de alguém, é quando alguém é fiel a Deus. É quando alguém renuncia aos seus próprios desejos. Amadarás. É quando alguém compreende o ofício sacerdotal. O sacrifício é por minha causa. O sacrifício é pela minha vida. Eu tenho sacrifício sacerdotal. Então eu vou me esforçar. Então eu vou me humilhar. Calababaia. Levanta. Porque tem gente que não compreende o ofício sacerdotal. Porque o sacrifício sacerdotal é voluntário. É quando alguém crê. É quando alguém crê na obra, alabaia, rebanácia, na obra redentora que Cristo operou, aleluia, para cada um de nós. Tem gente que não compreende o sacrifício. Vem para a casa do Senhor, mas não muda de caráter. Vem para a casa do Senhor, mas não muda de vida. Mas quando alguém compreende o sacrifício sacerdotal,
Ele compreende o sacrifício. Ele é macharabaia, alababaia. Quando ele compreende o sacrifício, alabaia, pode vir cinza sobre a tua vida, mas no mesmo instante ele vai retirar aquelas cinzas, vai colocar ebaia, carabachaia, vai colocar madeira, gravetos novos, para o fogo continuar a arder sobre o altar. Não pode se apagar. Agora quem não compreende o sacrifício sacerdotal, vai viver uma vida dúbia. Está dentro da casa do Senhor, mas o fogo não pega. Está dentro da casa do Senhor, mas ele não é capaz de dar glória a Deus, um aleluia. Está dentro da casa do Senhor, mas você não é capaz de levantar uma mão, alabaia, para adorar, para buscar a glória de Deus. É machaia, quem não compreende o sacrifício sacerdotal, é rebaia, calabaça, rebaia, ele manda, parece que está batizado num copo de vinagre. Essa cara feia é só aqui dentro. Mas vai lá na casa dele quando está passando um jogo de futebol. Aleluia. O sorriso dele rasga o rosto. Ele pula. Ele grita. Essa cara feia só quando está aqui dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque o fogo não pega. Ele não reconhece o sacrifício sacerdotal. Ele não reconhece a obra de Deus. Ei, camada! Remansai! Eta calabaia! Anda! Xareba calabanaia! Eletrica do calabaia! Está parecendo as visitas loucas! Sem graça, sem vida, sem azeite! Elebabaia! Calabachai! Mas creia vices prudentes! Ainda que esteja adormecida, compreende o sacrifício sacerdotal. Compreende que o noivo alabaxarabaia, aquele que operou a grande obra, deixou uma promessa: eu vou para o Pai, mas voltarei. Então as virgens prudentes estão esperando, mas as virgens loucas não estão preparadas, estão despreparadas. É machareba, anda, calabanaia, lava, pega, xarabaia, calabanda. Por que, pastor? Porque tem que estar preparado. Jesus vai dizer que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Só que 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. Só que o noivo demorou a chegar. Estavam esperando o noivo. E o texto diz que o noivo demora a chegar e as 10 adormeceram. Pastor, o que tem a ver? Porque se as virgens, o próprio nome já diz, elas eram prudentes, elas não tinham que dormir. Só que o texto diz que as 10 virgens adormeceram. Porque o problema, pastor, nunca foi dormir. O problema nunca foi dormir. O problema é dormir despreparado. O problema é dormir despreparada. Você pode se divertir? Pode. Você pode viajar? Pode. Você pode ir para a praia? Pode.
televisão? Pode. Você pode ver internet? Pode. Só que quem está preparado sabe o lugar que está indo. Quem está preparado sabe o que deve ver. O que está preparado sabe o que deve vestir. Mesmo adormecendo, as virgens prudentes estavam preparadas. Porque quando deu meia-noite, alguém dá um grito: noivo, vem aí. As 10 despertaram. As lâmpadas estavam quase se apagando, mas as prudentes tinham azeite de sobra. Estavam dormindo, mas estavam preparadas. Elevaia, dormindo, mas preparadas. Colocaram azeite na lamparina, o fogo voltou a fumegar. Alabaia, Elevaia estava dormindo, mas o fogo voltou a fumegar. Estou adormecido, mas estou preparado. Estou adormecido, mas estou vigiando. Estou adormecido, mas tenho meu tempo de oração. Estou adormecido, mas minha vida é consagrada. Estou preparada na espera do noivo. Pode vir, pode tocar trombeta. Estou preparado. Entra, a glória de Deus vai tomar conta da tua vida. O fogo vai o fogo vai voltar a queimar. O fogo vai arder continuamente. Entra na presença. Entra na presença. Deixa o fogo te queimar. Abaixai. Porque tem gente que está na casa do Senhor já faz anos, nunca foi batizada com o Espírito Santo, nunca foi batizado com o Espírito Santo e quer subir no arrebatamento. Estão despreparadas. Não busquem oração. Outro dia eu estava conversando com uma irmã. Aí nós estávamos conversando, eu comecei a entrar no assunto de Deus. E eu falei: irmã, Deus me deu uma revelação que o dia do Senhor está pertinho. Ela olhou para mim e falou: vixe, gente que está despreparada, gente que está bem na casa do Senhor, mas está despreparada. Fala para a volta de Jesus, não estão preparados. Estão com uma vida louca. Estão brincando com o juízo de Deus. Não tem fogo na vida. Eu me lembro que eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Minha mãe fazia culto no lar. Nós fomos fazer um culto na casa da irmã. E de repente aquela irmã começou a falar: vamos entrar em oração. E ela começou a dizer: vamos glorificar a Deus. Todo mundo dá glória, glória seguindo, glória, glória, glória. E eu comecei a dar glória, 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 glória. De repente o Espírito Santo me tomou. A minha língua se queimava. Foi uma experiência inusitada na minha vida. Aos 9 anos de idade. Por quê? Porque Deus, aleluia, só vai manifestar tua glória naquele que reconhece, aleluia, a obra redentora que ele fez. Aleluia. Aquele que se humilha, não importa a idade,
Entra na presença deles. Entra na presença deles. Que a glória do céu vai descer. Calma, Libi comanda. Rababassa. Libi comandaraia. Alabaia. É tempo de reavivamento na terra. Porque a igreja falta pouquíssimo tempo para ela ser tirada deste planeta. E você não pode estar da forma como você está. Você precisa ser cheio. Você precisa ser vida prudente. Você precisa ter fogo na vida. Atacalabaia, para não ficar para trás. Para levar, celebrar calabaia, para não ficar para trás. Calabaia, calabaia, levar calabaia, para não ficar para trás. É levar calabaia, porque o juízo de Deus está chegando. A ordem de Deus para Noé: saia desse lugar, porque Deus vai derramar fogo do céu. Saia desse lugar. Não pare em toda a campina. Não olhe para trás. Campina fala de zona de conforto. Campina fala de bens materiais. Campina fala de carro. Campina fala de casa. Campina fala de apartamento. Campina fala de emprego. A ordem de Deus é: não pare em toda a Campina. Aleluia. Não pare, não olhe para trás. Alamaia, levada. Só que a mulher de Ló estava com o coração preso na terra. A mulher de Ló não tinha um compromisso. Quando o fogo voltar, pega, de olhar para cima. Alguém que tem fogo no altar anda sobre a terra, mas olhando para cima, pensando nas coisas que são de cima, buscando as coisas que são do alto e não as que são de baixo. A mulher de Ló está olhando para baixo, e quem olha para baixo vê pecado. Quem olha para baixo vê fraqueza. Quem olha para baixo vê escassez. Quem olha para baixo vê enfermidade. Mas quem olha para cima, quem olha para cima, vê a santidade de Deus. Quem olha para cima, vê Jeová Jireh, o Deus que dá a provisão. Quem olha para cima, vê Jeová Rafa, o Deus que cura. Quem olha para cima, Arabaia, vê o Deus que traz força para aquele que está cansado. E ânimo para quem está desanimado. Olha para cima, olha para cima, olha para cima, olha para cima. Olha para cima. Olha para cima. Abraão olhou para cima e viu o arco-íris de Deus. Ezequiel olhou para cima e viu carros e cavaleiros de fogo. Olha para cima, olha para cima, olha para cima. Estevão olhou para cima
cima. Isaías olhou para cima e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Erebatai, olha para cima. Quem olha para cima, Amachaia, não tem tempo para olhar para trás. Não tem tempo para olhar para trás. A mulher não olhou para trás. E a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Porque tu não tinha fogo na vida. Não tinha fogo na vida. Quem não tem fogo na vida será transformado em estátua. Será deixado para trás. Alabaraia, Rebadaia. Quem não tem fogo na vida, Arebacala, Machela, Baia, Erebadaia, vai ficar na mesma situação da mulher de Ló. Aí Jesus diz para os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque Jesus, depois de séculos e séculos, foi trazer a memória dos discípulos a mulher de Ló. Porque tem gente que duvida. Tem gente que duvida da volta dele. Estou despreparado, mas ele, muitos anos que prometeu que volta. Muito tempo que ele deixou a promessa que volta. Cadê a promessa da sua volta? Tem gente que está despreparado. Alemanha, andando que nem a mulher de Ló. Sem fogo, pura cinza na vida mortal. Embaraçado com o pecado, com as coisas da terra. Mas Jesus vai dizer para os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a salvação da nossa alma é a coisa mais importante que nós temos para lutar. A coisa mais importante que nós temos para lutar não é casar. A coisa mais importante que nós temos para lutar não é faculdade. A coisa mais importante que nós temos para lutar não é cuidar do nosso físico, estar na academia. A coisa mais importante que nós temos para lutar é cuidar da nossa salvação. É entender que Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E não queira ficar neste mundo. Não queira ficar na terra. Não queira ficar na terra, porque a Bíblia diz que os homens vão procurar a morte vai fugir dele. Não queira calar a chaga. Procura tirar a cinza do teu altar. Procura tirar as cinzas do teu altar. Renove o fogo toda manhã. Tenha um compromisso de oração. Tenha um compromisso de renúncia. Você é um sacerdote de Deus. Você pode influenciar vidas ao teu redor. E para influenciar vidas, você precisa, aleluia, buscar ter fogo no teu altar. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, que Deus te abençoe.